Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Dando início aí ao nosso curso de Direito do Trabalho, iremos começar com uma aula de Direito do Trabalho Material. Estamos aí aos 4 dias de março de 2021 e se houver alguma atualização desta aula, sendo que é um assunto teórico, não há muito ao que se atualizar, mas apenas uma aula introdutória sobre direito do trabalho, que também faz parte aí dos seus estudos da área de IED. Deixa eu só abrir aqui a nossa exposição para que a gente possa iniciar nossos trabalhos. Deixa eu voltar. Ainda confesso que estou aprendendo aos pouquinhos, mas com o tempo a gente vai se adaptando. Aula 1 para o nosso núcleo do saber. E olha que eu estava fazendo certinho, viu? Aprendi, treinei, mas é isso mesmo, acontece. Só a prática que vai nos levar à perfeição. Isso em tudo. Seja na informática, seja na sua prática diária, seja em suas ações. Só com o tempo aí que a prática vai levar à perfeição. Pronto, aprendi, que maravilha. Vamos lá ao nosso núcleo do saber. Este nome inventei. Na verdade, era um nome que eu utilizava para democratizar as minhas apresentações. Alguns alunos meus aí do passado, que foram lá o apelidado cálculo, mas era um posto de atendimento ao trabalhador do governo do estado em que trabalhei, e aí em que tive estagiários, e muitos deles têm essas apresentações, claro que desatualizadas. Se algum deles estiver assistindo, basta me mandar o seu contato, que irei dispor gratuitamente. Mas vamos lá. Esse é um assunto introdutório de faculdade, é um assunto que é o beabá do direito do trabalho, fontes do direito do trabalho. O que você precisa saber para uma prova de ordem, para uma prova de concurso. Vamos a iniciar. Todo mundo sabe, pelo menos os formados em direito, quem não é formado em direito vai aprender hoje. Fonte material e fonte formal. Isso aí é um conceito que se aplica em várias áreas de direito, direito penal, direito civil. Então, se você aprender aqui no direito do trabalho, você vai ficar mais fácil também para você gravar nos outros. E isso pode ser até uma questãozinha de prova. Como hoje o nível de cobrança das provas está muito alto, não sei se é algo que vai cair, mas não custa nada passar para vocês. Fonte material é aquela não formalizada, mas a matéria em si, a matéria em sentido amplo, e fonte formal é a matéria já codificada, já posta em lei, em código. Como você está vendo aí, a fonte pode ser autônoma, aquela que trabalha por si só, como a fonte também pode ser heterônoma, que ela existe em si, mas precisa de um complemento para que ela possa funcionar. Existem também as fontes supletivas, aquelas que não estão no contexto, mas devido a uma lacuna na norma especial, aquelas que não estão no contexto, elas vão fazer parte da norma que não é da sua origem. Vamos a seguir. Isso aí é só para conceitual, já falei. Fonte formal, norma jurídica constituída já positivada. Já falei também o que é autônomo e o que é heterônomo. E aí é o seguinte, a supletiva, ela não faz parte daquele regimento jurídico, por exemplo, o direito do trabalho. Mas, como no direito do trabalho falta algum conceito para que possa, né, o magistrado, o órgão do judiciário, ou até mesmo o operador do direito, como falta algum conceito naquele sistema jurídico para que dê amplitude ao seu argumento, a sua objetivação,
Como falta esse complemento no diploma legal, por exemplo, o direito do trabalho, ele vai buscar em outro diploma jurídico, por exemplo, o direito civil. E aí, um exemplo, né, deverão ser aplicados na ausência de normas legais contratuais. Então, na própria LINDB, o operador do direito do trabalho, o órgão que decide o Poder Judiciário, ele vai em busca desse objeto conceitual. E aí, dando um exemplo, estamos na LINDB, Normas do Direito Brasileiro, artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia aos costumes e os princípios legais. Lá na frente, vocês vão ver também sobre o artigo 769 da CLT. É ele que autoriza naquilo que não for contra a CLT, que seja utilizado também no direito do trabalho, só fazendo um adiantamento à nossa norma legal. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade na lei. O juiz não pode deixar de decidir uma norma porque ele diz que simplesmente não tem lei que o defina, ou seja, ele vai buscar no direito alienígena, ou seja, no direito que não faz parte oficialmente do direito do trabalho, um conceito que falta para o mesmo sentenciar. E isso vamos ver no nosso estudo abrangente do direito do trabalho de diversas formas. Adiantando aí o assunto, por exemplo, utilizar a lei de execuções, utilizar o próprio Código de Processo Civil. Quando falarmos de direito processual, vamos ver isso mais a fundo. E quando estivermos aqui nos conceituais de direito do trabalho, a gente vai dialogando e discutindo um pouco mais para que clarifique esse assunto para vocês. Só repetindo o artigo, quem quiser aí ler o artigo 8º, as autoridades administrativas, na falta de dispositivos legais, aí aquela aula conceitual de ED, utilizará da jurisprudência, quem não sabe o que é jurisprudência, ou quem se esqueceu, claro, né? São decisões dos tribunais, analogia é você, na verdade, utilizar de uma outra norma para decidir a norma em si. Então, assim, você pode fazer uma analogia do Código Civil para decidir um contrato trabalhista, aquilo que não ofendeu o direito do trabalho, equidade. Você pode fazer também uma comparação, pode utilizar dos princípios do direito do trabalho, princípio da primazia da realidade, que é a nível processual, princípio da proteção mais benéfica, princípio da proteção, melhor dizendo, que é do direito material em si. O estudo de direito comparado, você ir a outros dispositivos legais, estudar o direito anglo-saxão, para que você chegue a uma conclusão ou uma clarificação do direito do trabalho. Por exemplo, o contrato intermitente, que começou na Inglaterra, que foi difundido pelo mundo e, a partir de 2017, faz parte da nossa CLT. Enfim, são diversos temas aí que eu só estou jogando para que amplie a sua mente, você possa, a partir disso, ter uma visualização mais ampla sobre o que o tema trata. Parágrafo único. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo que não foi incompatível com os princípios fundamentais desse, falando em mais belas palavras aquilo que eu já havia dito. E também tem o 769. Esse é um exemplo de um OJ, que são orientações jurisprudenciais, que irei explicar um pouco mais sobre como funciona o sistema do Tribunal Superior do Trabalho, o sistema do TRT, o sistema das varas do trabalho. Quem quiser já pode ir pesquisando. E a OJ são orientações jurisprudenciais. Essa daí foi a OJ da SBDI1, do TST. Lá na frente também vamos conversar sobre ela. E aí se fazia antigamente uma analogia, por exemplo, operador de telemarketing, uma das profissões que mais empregam aqui no Brasil. Eu já fui um operador de telemarketing. No estado da Bahia, eu acho que eu trabalhei em quase todos os call centers durante o meu período de faculdade. Quem sabe a minha história já sabe aí que eu fui operador, fui supervisor, fui monitor. Sempre tinha alguma coisa aí
referente, né, à área de call center. E depois a área de ensino. Eu sempre gostei muito, não que eu seja dos melhores professores, muito pelo contrário. Eu corro atrás dos gênios para ver se eu melhoro um pouquinho e consigo passar algo melhor para o meu aluno, mas ainda sou uma pedra bruta sendo burilada. Mas o importante é a gente fazer aquilo que a gente gosta e seguir adiante. Isso daí já serve também, né, de frase motivacional para que você aí que ainda está fazendo faculdade, não tem muita certeza do que é que você quer. O importante de tudo é você fazer o que você gosta. Claro que irão surgir diversas dificuldades, mas você fazendo o que gosta, você vê o tempo passar e você vê as coisas fluírem para você. O importante é muita fé em Deus e pé na tábua. Mas vamos lá. Então, se utilizava, aí voltando ao assunto, que eu viajo um pouquinho, mas isso daí é só mesmo para a gente descontrair na aula, para não ficar aquela aula conceitual, aquela aula enfadonha. Aí, de vez em quando, eu dou umas viajadas para que a gente converse também sobre outros assuntos, e aí a gente vai, a gente volta. Sempre funcionou e não é com vocês que não vai funcionar. Quem gosta de anotar, pode anotar também. Quem quiser receber os planos de aula, fique à vontade. Minhas redes sociais estão aí, ou basta deixar uma mensagem nos comentários. Quem quiser se inscreva, mas você não é obrigado. Quem quiser dar o like também pode dar, mas você não é obrigado, certo? É só para dar uma ajudinha, dar um incentivo aqui ao amigo, para que eu cada vez mais melhore. E aí, voltando ao assunto, se utilizava da lei de telefonistas para regulamentar sobre operador de telemarketing, mas não, essa OJ foi cancelada, né? Aqui, ó, a jornada reduzida de que trata 227 da CLT não é aplicável por analogia ao operador de televendas. Isso aqui foi cancelado. Hoje em dia não, há muito tempo, 2011, isso daí já foi cancelado e é aplicado sim. Inclusive, diante da reforma trabalhista, existe, né, a regulamentação, existe também a convenção coletiva e que o operador de telemarketing, quem ainda, né, ainda trabalha nessa área como operador de telemarketing sabe, e o horário de trabalho é de 6 horas. Algumas vezes pode passar, sim, mas aí é devido, sim, o pagamento de hora extras ou compensação, a depender da norma coletiva, da categoria. Também falamos sobre a jurisprudência, que é o conjunto de reiteradas decisões de tribunais sobre certa matéria, não é considerado como fonte por não ser de observância obrigatória. E aí é o seguinte, né? Exceções, né? Eu falei da jurisprudência que ela não é obrigatória, mas se houver súmula vinculante, matéria de ADIM, ADC, ADECOM, que são aqueles remédios constitucionais, tem sim força de lei. E aí você vai ver mais adiante, né, um exemplo aí de uma ADIM atual é a ADIM 458, que fala sobre os índices IPCA, isso daí é um pouquinho mais, né, do meu núcleo de direito do trabalho, que agora, né, essa decisão aí fala sobre que os índices serão baseados na taxa Selic a partir do julgamento e antes do julgamento IPCA, sendo que ainda é uma matéria, né, estamos em 2020, essa decisão foi de dezembro, e aí é só mais um dos assuntos que estou fazendo a introdução aqui, estou fazendo um pitch, o marketing digital fala muito disso, estou fazendo um pitch para que vocês saibam quais serão as cenas dos próximos capítulos. Mas vamos adiante. Tem os princípios gerais do direito, alicerces de ordenamento jurídico, tem a equidade também, que eu já falei um pouquinho, que aí vocês podem ler, né? Tem os costumes, isso daí é muito abrangente no direito anglo-saxão, que é o RICS, e você já deve ter estudado isso também. E tem o costume de determinada região. Então, assim, por exemplo, né, a carga horária do trabalhador rural. Essa lei, inclusive, ela teve alterações. É bom vocês darem uma lidinha, porque ela sofreu algumas alterações. Nos próximos capítulos, iremos também falar bastante sobre ela, no quesito jornada.
Então, assim, você que tem roça, tem fazenda, ou é da zona rural, você sabe que o trabalhador rural, ele tem um horário um pouco peculiar. Ele começa, por exemplo, às 4 da manhã, quando dá em torno de umas 10, 11 horas que o sol está quente, ele dá um intervalo em sua jornada e ele só retorna às 5 da tarde para terminar, né? Então, vamos fazer as continhas de dedo, né? Ele começou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, assim, ele já trabalhou 6 horas, né, de trabalho. E aí ele volta às 5, né? E encerra às 7, ou então volta às 3, encerra às 5, dependendo da região. Então, isso também, para determinar parâmetros, é muito importante para o órgão julgador. Aí eu falando, né, sobre intervalo de repouso e alimentação, que aí você tem que fazer a equiparação, isso daí, né, essa questão de costumes, você tem que reparar o costume de cada região, para que você possa fazer uma argumentação jurídica, ou até mesmo o magistrado possa decidir. O estudo de direito comparado é a norma alienígena, que eu adoro esse nome, né? Mas não é alienígena de outro planeta, é alienígena de outro país. Então, só para que a gente faça uma brincadeirazinha aí, para que vocês não esqueçam. E aí falamos sobre o acordo coletivo, uma questão para que fixem a nossa mente. Geralmente, meus amigos, o que eu aconselho a vocês é, para quem está estudando para exame de ordem, assistam as aulas rapidamente, todas de vez, e depois vá fazer questão. Eu não aconselho muito você assistir a aula e fazer questão, porque a nossa mente ela precisa dividir tudo em blocos. E é um pouco difícil depois você lembrar a questão que você fez. Uma ou outra você pode fazer, como a gente está fazendo aqui, mas não faça muitas questões. Quem me conhece do meio analógico, eu sempre falo, não, para exame de ordem, estude o assunto de maneira abrangente, já que você fez faculdade, não é a primeira vez, e depois vai fazer no mínimo 50 questões por dia. Porque, queira ou não queira, exame de ordem é igual a prova de direção, não querendo desmerecer exame de ordem, muito pelo contrário, mas é um estudo repetitivo, para que você saiba o mínimo para que você possa exercer sua profissão. Então, é isso que a ABEL cobra o mínimo. E eu sei que é difícil, que inclusive quem trabalha, quem tem família, quem tem alguma dificuldade de aprendizado, por exemplo, eu sou um cara que tem TDAH, então sou muito agitado, pode não parecer. Eu tive que criar subterfúgios para que eu possa estudar. Eu sou muito fácil, como você pode perceber, de perder o foco, de perder a atenção. Então, eu crio subterfúgios. No decorrer dos nossos vídeos, das nossas aulas, eu vou dando algumas dicas aí para quem tem TDAH, quem tem um pouco de déficit de atenção, como é que essa pessoa pode criar subterfúgios para que ele prenda sua atenção no estudo. Isso é muito importante. Digo mais para vocês, estudo tem que ser uma coisa leve, divertida, não pode ser forçada, porque se for forçado você vai sofrer e não vai adiantar, você vai chegar em sua prova cansado, exausto, ou então vai fazer o seu trabalho de maneira não tão graciosa. Então faça as coisas no seu ritmo. Claro que às vezes quem trabalha em um escritório massivo, você vai ter que criar um método de trabalho para calibrar essa dificuldade que você tem, mas tudo é possível, basta você se conhecer em primeiro lugar. Não veja os exemplos dos outros. Tente se conhecer, saber das suas características. A partir dessas características, você tem um amigo aqui que a gente pode conversar para falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos encerrar a aula. É uma aula mesmo introdutória, não quero ficar aqui enchendo linguiça. E até a próxima aula. Muito obrigado aí pela atenção.